Então, coloquei uma fralda pra eu não poder me ausentar aqui do minha hotelaria, né? Que é onde eu tô aqui esperando a rainha descer, cumprimentar a gente. Salve, pessoal! Olha, acabei de chegar no Rio de Janeiro, tem 20 minutos, o que era pra ser uma chegada super animada, feliz, realizando o sonho da minha vida, começou muito mal. Tô na frente do Copacabana Palace, que é pra ser o local mais seguro dessa cidade nesse momento, e acabei de ser roubado, isso mesmo. Vocês acham que vida de fã é fácil? Tô cansado, deixei minhas coisas lá, ó. Tem ninguém na praia, ó. Tá eu e ele no banheiro, meu companheiro ali, ó. Nós tá indo no banheiro, né, cagar, mijar. Fazendo o que o Dudu pediu, cuidando de você. Para de show! Uma já foi embora! Lady Gaga, desce! Ela, qual é seu nome? Patrícia, eu tô aqui há 15 horas, eu tenho deficiência visual, só enxergo desse olho 50%. Eu tô aqui desde as 7 da noite, sem comer, sem banheiro, esperando, obviamente, ela passar por aqui, ela entra lá pela frente e não aparece, dá um tchau. Ó, gente, cheguei, tá tudo bem, obrigada. Gaga! 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 Olá pessoal, saudações a todos. Pois é, né? Logo logo começa o show da a Lady, você já conhece, a Gaga. E o Brasil está aí, né? Na rota desses shows magníficos, shows que as pessoas, como dá para ver aí pelo vídeo, se matam, usam fraldas, colocam dias da sua vida ali na expectativa, usam tudo que tem e o que não tem para poder acessar, desde lá dos camarins, os bastidores, a chegada, até o momento ali do ápice. E, como dizem, né, é um show gratuito, um show em que as pessoas não vão gastar nada, será? Como que elas chegaram até ali? Telematerializadas? Chegaram pelo ectoplasma? Bom, pessoal, hoje bater um papo aqui nesse vídeo bem interessante, mas antes de mais nada eu recomendo que você que não é inscrito se inscreva aqui no canal para dar uma força. Não esqueça, se você for inscrito, ver se a sua inscrição ainda está ativa e, como sempre, dá o like. O vídeo de hoje é um bate-papo sobre esse momento, né? Era para ter sido gravado um pouquinho antes, mas como a gente trabalha, realmente as coisas são meio complexas. Mas ainda há tempo, né? Porque daqui a algumas horas começa aí o espetáculo, a apoteose. E a pergunta que vem, como está aqui na chamada do vídeo, será que a Lady Gaga abrirá um portal? Será que é um show ritualístico? Então vou colocar algumas coisas aqui para vocês e a gente vai bater um papo, né? E aí vocês tiram suas conclusões. Eu já fiz vários vídeos comentando sobre esse processo do encantamento, esse processo de colocações de elementos, né, de simbologias em show. E é um momento muito propício para vocês começarem a pensar. O Brasil, muito tempo atrás, não recebia shows assim. E de repente o Brasil, um país continental com mais de 200 milhões de habitantes, está fazendo rota, né, em toda esse circuito de shows. E os shows não são nada assim muito simples, né? Não é que nem você vai de repente a um barzinho, algum lugar, o pessoal põe um violão ali no colo e começa a cantar, ou tem lá os instrumentos musicais, tem as pessoas lá embaixo repetindo as músicas e vida segue. Não, vocês percebem que os shows são enormes, são grandes, e o interessante é esse sofrimento das pessoas para chegar a assistir o show. Esse é o primeiro elemento que vocês têm que começar a prestar atenção. Quem na sua vida que merece tanto sofrimento? Isso você tem que começar a entender, né? Seu pai, sua mãe merece todo esse sofrimento, toda essa dedicação. Muita gente nem sabe mais o que é isso. Mas de repente uma pessoa estranha, que ela é simplesmente um símbolo que está ali no show business, na rede social, em algum lugar, ela se torna uma fonte de dedicação a essas pessoas. Então já começa aí.
É simplesmente a dedicação nada mais é que uma energia, tá? Então, isso tem um preço, nada é gratuito, não existe almoço grátis. Quando tudo é gratuito, você é o próprio almoço, você é a moeda de troca. É isso que as pessoas precisam colocar em mente. Então, quando a gente tem todo esse movimento da cultura pop sendo instalado, né? Quem se recorda que eu já falei sobre Telema aqui, eu falei sobre Crowley. Crowley, ele moldou, assim como outras pessoas ligadas a essa filosofia, eles moldaram todo o século aí passado, né? Mais esse século agora, o começo desse século, com várias coisas inseridas em movimentos, como eles, por exemplo, o hippie, o movimento lá dos besouros, né? Os besouros você conhece, os quatro ali de Liverpool. E aí a gente tem tantas pessoas aí envolvidas, né, nesse processo que eu já falei quando eu coloquei o vídeo do Oppenheimer, né? Parsons, outra pessoa ali ligada a uma religião lá, que começa do Sinti lá, do Sinti, né? Então, e tudo vai levar a Telema, né? E Telema é o quê? Telema é uma questão que vai usar uma simbologia esotérica. E aí vem, né, toda aquela simbologia, a própria era de Horus, né, ou era de Aquários, não ligado à própria astrologia, né, que é o movimento normal do planeta, mas a um movimento esotérico oculto. Então você terá nessa simbologia óleos, né, o próprio óleo de Horus, né, Horus, é a questão do novo Deus que chega, né? Então aí você tem obeliscos que simbolizam o próprio órgão genital masculino. Você terá corujas, por exemplo, né? Mas por que? A coruja não é um bichinho bonitinho? Nada contra a coruja é bonitinha, é legal, é um pássaro maravilhoso, uma ave linda. Porém, é a simbologia. Por que se usa a coruja? Porque ela tem a capacidade de enxergar nas trevas, né? Ela enxerga no escuro, tem aquela visão binocular dela, então ela permite ver as coisas no escuro, né? E isso, além dela ser a observadora, né? Então aprenda ali como aluno, viva aquele processo, enxergue no escuro, nas trevas, circule pelas trevas, essa é a simbologia. E fora isso também, será que pode existir, além da manipulação das pessoas, pode existir manipulação no sistema todo, na questão climática, né? Aí você não vai fazer essa pergunta assim, mas por que o professor está falando? Porque basta lembrar que a rainha lá desses shows, ela esteve no país tropical, no Brasil, e logo em seguida o que aconteceu? Até passaram quase uma semana escondendo, né, o que estava acontecendo realmente, para depois, quando finalizaram o show, aí logo em seguida a mídia foi lá, olha, tem um lado do país que está debaixo d'água, as pessoas não têm onde ficar. Foi uma das maiores enchentes na história, né? E ó, já está completando o ano, como que essas pessoas estão? Será que elas conseguiram voltar para suas casas? Ou será que elas não têm mais onde ficar? Então são coisas que acontecem, muitas vezes as pessoas não associam, né? E acham, não tem nada a ver. Pode ser viagem, pode ser teoria de conspiração, sei lá, né? Eu só falo que a diferença entre teoria de conspiração e a realidade ultimamente estão sendo meses. Olha só que interessante, como foi bom atrasar um pouquinho esse vídeo, porque olha o que houve ontem. Houve terremoto no Chile, está alerta de tsunami no Chile e na Argentina. Então olha quanta coisa acontecendo, né? E isso tem a ver com o clima, tem a ver com a própria Terra, ou não, né? Tem a ver com muita questão energética. O importante é vocês entenderem que a gente tem a Lady Gaga, eu já falei isso há uns bons anos atrás, inclusive até coloquei vídeo aqui, mas já falei em programa de rádio e tudo mais, em palestras, que existe uma simbologia sendo colocada nos shows. E Gaga, ela é, vamos dizer assim, a aluna, discípula de Abramovic. Marina Abramovic, dá um Google aí, pesquise, você verá qual que é a maneira que ela tem de expressar a arte. E aí, a ideia que ela fala é que as pessoas têm que sentir pelos 5 sentidos, né?
A arte tem que entrar pelos 5 sentidos. Então, a pessoa, ao ver um show, ela tem que ter o visual, ela tem que ter o ouvido, né? A audição, ela tem que ter o cheiro, né? O paladar e o tato. Bom, aí tudo bem, que legal, né? Assim é a alimentação, assim é a nossa vida, né? Nós somos criaturas sensitivas. Mas a questão é a polaridade, né? Num planeta dual como é o planeta Terra, a polaridade ela é muito clara, em que as pessoas, elas podem estar polarizadas para o bem ou para o mal. Então, por isso que eu falo, convido vocês, dá um Google lá, digita Abramovic, e você vê, por exemplo, um show que houve na Itália, que ela fez todo o preparativo. É simplesmente assustador, porque utilizará desde sangue até pedaços de algumas coisas, né? E tem, né? Eu vou até colocar aqui um link não, desculpa, um pedacinho de uma imagem que eu coloquei no vídeo, né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó, isso aqui, olha que interessante. Ó, Lady Gaga adere ao método, né, de Marina Abramovic para ampliar a sua capacidade de performance. É uma maneira de angariar mais fãs, é uma maneira de ter coisas, mas dá uma olhada que interessante, isso aqui é de 2013. Lembra da última live, quando eu falei a grande mudança, quando começou a acontecer? Né? Lembrando que a Abramovic faz isso desde os anos 70, tá? Então, vê esse nome aí, pesquise, vocês vão entender o que eu estou falando, que não é uma coisa, né, normal por um lado, é normal por um outro lado, assim como vocês veem os clipes de Gaga, né? E aí não é só o dela, né? Você tem um circuito aí onde tem toda uma simbologia moldada por essa turma aí, né? Com ar de ritualística. Você tem lá o show do Weeknd que eu falei aqui, The Weeknd, põe lá uma cruz, uma igreja, forma-se um templo, né? Você tem um show de diversas pessoas que eu falei aqui que sempre são rituais, e toda aquela simbologia meio satânica, meio diabólica, meio do outro lado, né? Porque não pode ser o contrário, né? Então isso são coisas para se pensar, será que há ou não, né? E essa turma moldando, né, você vê que cai muito naquela questão que eu comentei do Crowley, né, da Telema, porque eles falavam muito de trazer a Moonchild, né, a criança da lua. Falo também Oppenheimer sobre esse lado oculto. O terceiro vídeo de Oppenheimer, são 3 lives que eu fiz para ver como que é importante esse assunto para quem lida com o mundo esotérico, para quem lida com energias, com campos energéticos. E nesse ritual de Moonchild você tem o nome, né, um ritual de Babalum. Babalum, que é a deusa da inversão, a deusa do caos, né? E esse ritual aconteceu lá no deserto de Pasadena, lá nos Estados Unidos. E aí, logo em seguida, você vê pela história que Hollywood, né, a terra do cinema, ela se torna um palco ritual, né, um palco de coisas que não são apenas a cinema, né, ou arte. A arte sempre envolvida com alguma coisa oculta. E hoje, então, nem se fala o que o cinema se tornou, né? Uma campanha política. Tem tanta coisa, tantas pessoas que nos anos 80, 90 falavam desse assunto, eram tidas como loucas, e volta a falar, a diferença da conspiração para a realidade é o tempo de realizar, porque tudo que foi comentado, né, na maioria, se torna realidade depois de um tempo. Então a conspiração, pode ser que eles estejam fazendo isso, aquilo, daqui a pouco acontece. Quem lembra das pedras da Geórgia, né? Que tem até o dia lá que eles destruíram do nada. Então, vamos pensar, né, que seja apenas um acaso. E tem também o principal, né, que a gente pode fazer um link mais profundo. Porque as pessoas entram nesse mundo por fama, né? Quem não gosta da sua fama? Eu não gosto. Mas tem gente que adora a fama. E olha a palavra adorar, né? Não adore só um Deus. Então as pessoas estão adorando vários deuses da fama. E quando a pessoa tem essa possibilidade de entrar no hall da fama,
muitas vezes ela, por inocência ou por querer mesmo, ela se vende, né? Ela de repente entra num sistema que está lá, entrega a condições que são trocas, né? Quem não lembra das festas, né, do Fick-Off, lá do Puff Diddy, né? Então, vocês viram, né, o caso que aconteceu, quantas pessoas, né, envolvidas ali. Bom, olha que interessante você começar a pensar por esse lado, que quem está conseguindo fama, o que tem em troca, né? E qual que é o objetivo de estar fazendo isso para ter fama? A pessoa, em troca de fazer o que ela está tendo a fama? Em troca de ser, vamos dizer assim, um propagandista do mal, porque bem não está acontecendo, isso é óbvio, é explícito. Se você pegar as escrituras, se você pegar tudo que tem de sagrado no planeta, você verá que são sempre apologias e apoteoses ligadas ao mal, ao escuro, à questão de inversão, né? A questão de sempre, vamos dizer assim, macular as coisas, profanar o que é sagrado, tanto não só as escrituras, mas o ser humano em si, né? A humilhação. Vocês veem que shows têm rituais de sadismo, de masoquismo, né? Então não é simplesmente uma performance, é algo que tem lá todo envolvimento. Talvez seja para mexer com 5 sentidos, sim, mas de que forma, né? E a gente pode pensar, né, de uma maneira mais profunda, que se a pessoa vai fazer um show desse, ela pode estar abrindo mão da sua ética em busca da fama. E quanto custa isso? Por isso que vocês veem que talvez umas pessoas têm sucesso e outras não, ou outras têm sucesso e de repente elas desaparecem quando estão no auge. Interessante vocês começarem a pensar, porque tem várias entrevistas aí de famosos que saíram ou até estão na fama que falam, né, o que eles fizeram, ou com quem eles estão relacionados. Eu lembro que eu era mais jovem, a turma brincava, porque a pessoa fez o pacto lá na encruzilhada com o Caramunhão, né? Lembra, tem até o Johnson, se não me engano, que é o guitarrista, que é o pai do rock, que ele tem até um livro, né, que fala sobre isso, que ele tocava na encruzilhada e aí ele tinha a guitarra ali, né? E a guitarra chegava a tocar até sozinha, mas ele fez o pacto em troca da fama e ele fez bastante sucesso. Isso é nos anos 30, não é tão recente não. Dizem que ele é o pai do rock. E a gente vai então chegar num ponto que, se eles estão propagando o mal, esse mal aparentemente é uma coisa que não é física, né? Embora tenha todo o cenário e tudo mais, a gente vê que se ele mexe com a parte espiritual, aliás, se ele está mexendo com sentimentos, com a parte, vamos dizer assim, de conexões, né, com sentidos. Quando você mexe com sentidos, você está mexendo com o psicológico da pessoa, mas por trás do psicológico há o espiritual, né? Sempre aquela onda. O mais denso é o material, que é o soma, aí ele cai para o menos denso, que seria o emocional, e ele cai para o menos denso que o emocional, que é o espiritual. Então olha que interessante, né? Assim como a psicossomática, como que começam os processos doentios, né? Como que começa um processo de deteriorização ou de melhora de uma pessoa, sempre lá no espiritual, que é sutil, mas depois ele vai passar por esse processo até chegar no final, que é o soma, que é o corpo ou a materialidade. E isso não é por acaso, né? Não estamos falando de uma coisa ligada a só a questão esotérica, mas estamos falando de uma questão que é bíblica, né? Falar do ponto de vista esotérico é tão simples, né? Tudo é energia, tudo é não sei o quê, mas se a gente pensar no ponto de vista das escrituras, que muita gente busca ali a resposta, eu até convido vocês, pega ali quando Deus fala com Abraão, né? Eu vou pegar aqui um trecho de Gênesis capítulo 12, deixa eu ver se eu acho aqui, achei aqui, eu separei para vocês. Em Gênesis capítulo 12, eu vou dar uma lida rápida aqui, breve para vocês, e olha que interessante. Você tem,
Deixa eu ajeitar aqui para poder ficar mais fácil para eu ler. Aí. Então, Gênesis capítulo 12, começar, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da sua parentela e da casa do teu pai. Está vendo que interessante? Para a terra que eu te mostrarei, e fará-te-ei uma nação, e abençoar-te-ei, engrandecerá o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei ao que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor que tinha lhe dito, e foi Ló com ele, e era Abraão de idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão Sarai, sua mulher, e Ló, seu filho, de seu irmão, e todos os bens que eles tinham adquirido, e as almas que ali acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegarem à terra de Canaã. Então eles estão indo a um local, né, já destinado por Deus. Sai da tua terra, né, quando eles estão lá em Harã, e eles vão para Canaã, com tudo que eles têm, né, a esposa Sarai, o filho Ló, que na verdade é filho de seu irmão, né, e aí então Abraão, ele passa, né, o versículo 6 aqui, e passa Abraão por aquela terra até chegar em Siquém, até o carvalho de Moré. E então estavam os cananeus na terra, ou seja, havia um outro povo ali na terra. E no versículo 7, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra, ou seja, ele dará a terra a quem vier, né, da descendência de Abraão. E ali o que Abraão faz? E edificou ali um altar ao Senhor que ali aparecera. Então ele fez um altar, não tinha nada no lugar. Aliás, tinha os cananeus, num outro povo vivendo nessa terra, mas Deus fala para ele: faz um altar aqui. Tudo bem. Aí ele continuou na caminhada dele. E aí moveu-se dali, né, o versículo 8, para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente, né? E aí, o que ele vai fazer nesse local? Ele edifica ali um altar ao Senhor, invocando o nome do Senhor. Ou seja, já são dois altares, né? Um aqui em Betel, praticamente, e outro em Moré, né? Lá no Carvalho de Moré. Depois segue o versículo 9. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado sul, né? Aqui vai embora, Gênesis 13 e tudo mais, convém vocês darem uma lida. Mas olha que coisa profunda, né? Vamos ver se vocês entenderam essa passagem bíblica, onde se tem Abraão fazendo um processo que Deus manda. Vocês perceberam ou não? Ele está edificando altar. Altar trabalha com o quê? Não é um material. Embora utiliza uma simbologia material, né? O altar, ele é um pivô, é um ponto de apoio para que o espiritual aconteça. Então ele tem o espiritual acontecendo nesse ponto. E isso é bíblico. Então, se você quer que algo material aconteça, se trabalha o espiritual, pontos espirituais, tudo mais ali. E o que a gente está vendo acontecer nesses últimos anos são vários altares sendo feitos em vários shows. Pode falar que talvez não tem nada a ver, talvez escolheram porque é bonito, porque é vermelho, porque é preto, porque não sei o que, invoca o nome porque não tem o que falar, né? Mas a colocação ali é muito clara, é muito explícita. Há uma simbologia de um altar. Pode ver que tudo é cultual, né? Tudo é ritualístico. E se você olhar com mais atenção, tá? A história da conquista física é sempre assim, tá? E aí pensa lá, então, né? Os rituais, você pega lá o weekend, uma missa, literalmente. O sujeito lá com aquela capa, tem aqui nos vídeos, né? O show do weekend, né? Aquela capa atrás, tudo mais. Tem um show lá de um rapper também, ele falando as palavras, né? Tem um show
da Kate lá, também a mesma coisa, da rainha de todas, né? A Má, né? A dona. Então, olha que interessante. Vamos pensar o seguinte, coincidência? Não, né? O que mais que a gente pode ter em coincidência? Você tem, pela Fundação Rockefeller, no Brasil, você tem Rio de Janeiro e Porto Alegre como duas cidades chamadas duas cidades especiais, que elas são cidades resilientes. Ou seja, são cidades que estão no plano de estudo deles. Dá uma pesquisada, tá? Cidades resilientes. Porto Alegre e Rio de Janeiro. Tá? Isso aí já resume muita coisa aí. Não vou entrar em detalhes, depois vocês pesquisem. Mas o que eu quero conversar é sobre a famosa que daqui a pouco fará o show, né? A famosa que deu pizza para todo mundo, que tá lá o maior, né? Legião de fãs ali esperando a coisa acontecer. Estão até usando fraldas para esperar o show. E aí, pense, por exemplo, num clipe antigo dela, um clipe Judas. Aparece o bafo ali, né? Não vou falar o nome completo, mas o bafo, papapá, papapá, né? Não sei das quantas. Esse é a entidade que aparece. Aquele lá, né? Que tem um chifrinho, não sei o que, e tá com 2 do lado. O próprio clipe, o recente, que eu não sei nem se eu vou conseguir publicar isso ou não, mas é o clipe Abra Cá, blá 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 blá, que os mágicos falam, né? Põe lá a cartola, abra não sei o que, abra o que, abra lá, né? O abra. Uma palavra perigosíssima de se falar, mas as criancinhas desde criança, as criancinhas desde pequenos, elas lembram, elas sabem falar esse nomezinho, porque é show o tempo todo. Bom, o que mais que a gente tem? Se toda essa elite trabalha com símbolos, isso já diz muitas pessoas que estão lá no meio, né? A gente tem o que mais nessa visão espiritual e simbólica? Você tem a chegada dela, né? Uma chegada em que ela manda fazer o quê? Eu queria saber quem de vocês, quando chegou já num lugar, pediram para apagar as luzes. Eu estou chegando, apaga as luzes. A não ser que estivesse fazendo coisa errada, né? Mas em situações normais de pressão e umidade e temperatura, né? Ninguém pede para apagar a luz quando chega. Mas o que ela mandou fazer? Aqui, ó. Gaga mandou apagar as luzes do terminal do Galeão para desembarcar. Que interessante isso, né? Ah, mas tem nada a ver. Isso aqui é porque ela não queria ser vista, é porque ela tem problema de visão no sol, é porque não sei o quê. Pode falar o que for, né? Se você pegar vários filmes que falam dessa simbologia oculta, vamos pegar do Kubrick, Olhos Bem Fechados. Assista esse filme e você vai entender. Tem lá o Tom Cruise, a Kidman. É um filme que revela muitas coisas interessantes. Chama de Olhos Bem Fechados. Que mais? The Under Silver Lake é outro filme também, atual até, acho que de 18. Esse filme mostra toda essa simbologia. Vários filmes, né? O Demônio Neon também fala sobre isso. Que sempre há a escuridão como prenúncio para as entidades. E você já deve ter visto algum lugar que antes de acontecer ali o ritual, eles diminuem as luzes, né? Em ritual ali de alguma coisa que incorpora, de alguma coisa que vai falar, se manifestar, apaga as luzes, certo? Então pense nisso aí, tá? Quanto mais luz, né, mais revela. Quanto menos luz, mais coisa acontece sem revelar. No show um show aí, ela pede as lhamas. Quem se lembra disso aqui? Ela pediu 6 lhamas não mancas. Como que alguém num show vai ter um pedido desse? Ah, vocês duvidam
Então olha que interessante aqui. Ó. Mas a mídia não fala, né? A mídia vai brincar com isso. Olha, Lady Gaga faz exigências diferentonas, olha lá. A última visita ao Brasil, 6 lhamas. Olha isso, só 6 lhamas, né? Lhamas é igual pardal, né? Você vê nos postes ali, voando para lá e para cá. Não, a lhama é um animal lá dos Andes, né? Dos Andes peruanos. Olha aí, 6 lhamas relembra exigências estranhas de Gaga na última vinda ao Brasil. Ah, tranquilo, né? Eu lembro que as pessoas pediam em shows antigamente 10 toalhas dobradas, não sei o que, telefone vermelho na suíte, queijo não sei das quantas, uma limusine cor-de-rosa para levar os integrantes da banda, né? Aí era para brincar mesmo, né? Para zoar. Agora, por que as lhamas? Por que brancas e por que não mancas? Então, se você pegar Levítico, tá explícito lá em Levítico, leia lá Levítico, tá lá que para o holocausto, né? Para a doação, se tem as lhamas, a lhama não, o animal não podia ser coxo e não podia ter manchas pelo corpo. Não, mas aí segundo a mídia, ela pediu isso porque ela colocou no contrato para ver se as pessoas liam o contrato até o final. Tudo bem, né? Tudo bem, né? Podia pedir um presente e falar, os presentes têm que estar numa caixa vermelha, numa caixa verdinha, numa caixa azul. Aí ia entender que a pessoa leu até o final. Não, tem que ser extremo e as pessoas apoiam. Isso que é interessante, né? As pessoas estão na mesma vibe. E que mais, né? Ela... Dizem, né, que ela não fala eu juro por Deus, né? Aliás, jurar é um grande problema. Você nunca jura em nada por nada, né? O juramento é uma coisa muito sagrada, mas ela jura em nome de uma entidade aí, né? Veja nas reportagens. Aliás, por ver reportagem é assustador, porque você percebe que nas entrevistas a pessoa tá meio plá, né? Meio com um mau contato ali na alimentação positiva, né? No fusível positivo ali. Parece que tem hora que desconecta a alimentação e a pessoa, né, entra em pane, fica a tela azul. Bom, mas o interessante e surpreendente para a gente encerrar esse vídeo é justamente quando Gaga, então, ela tatua Rio, né? Ela tatua Rio aqui, olha que interessante. Olha só que interessante. Um rio em forma de cruz, olha lá, tá vendo? Ah, mas tem a ver com Cristo Redentor? Eu já vi rio e o Cristo Redentor do lado. Agora pegar o I do rio e transformar numa cruz, há um significado muito profundo nisso, né? Ou não? Olha que interessante quando você percebe Rio de Janeiro, uma terra especial, né? No contexto espiritual também. Eu falo aqui da história oculta do Brasil. Você tem presença de fenícios no Rio de Janeiro. Depois disso você tem lá os índios também, né? Índios goitacazes, vários tipos de índios também, né? E inclusive tribos que são canibais, né? Você tem toda aquela questão de, além dos portugueses, franceses, corsários franceses, holandeses e de outras nações tentando entrar ali na Baía de Guanabara, né? Tem histórias bem interessantes. Se tem brigas entre esses índios com os corsários e ao mesmo tempo, né, os índios se envolvendo também em assuntos ali. Se tem, que mais? A própria Pedra da Gávea, né, com essa questão dos fenícios, é um ponto muito forte, né? Tem uma imagem ali, parece que foi esculpida.
Se pegar pela cultura popular, então tem lá o Roberto Carlos, o Diamante Cor-de-Rosa, acho que é o filme nacional mais interessante, que fala sobre o segredo da Pedra da Gávea, né? Tem coisas escritas ali na Pedra da Gávea, que não é por acaso, muito parecido com lá em cima no Brasil, na Paraíba, quem já viu lá a Pedra do Ingá, naquelas coisas arqueológicas também, é emocionante quando a gente vê essas coisas pessoalmente, né? E aí vamos pensar no seguinte, né? O Rio de Janeiro é uma terra especial. O Rio de Janeiro é lindo. Não é à toa que foi capital brasileira. De repente deixou de ser, né? Na Bahia também, né? O Brasil teve um tempo lá como capital, a própria Bahia. Mas Rio de Janeiro é fenomenal. Você tem tudo no Rio de Janeiro. E de repente é uma terra que está nessa vibe. É uma situação pesada, uma situação, uma atmosfera bem estranha. E aí a gente pensar, né? Cidade maravilhosa, para quem? Quem que está comandando a cidade maravilhosa? Porque a mesma cidade se tem o poder, se tem a pobreza, se tem a alegria e se tem a tristeza, se tem tantas mortes que é muito estranho tudo isso. Então, se você começar a prestar atenção nesses detalhes, vocês verão, né, que não é nada por acaso. Existe alguma coisa estranha acontecendo. Você imagina você morar numa cidade litorânea, como seria gostoso? Você tem cidades litorâneas maravilhosas no Brasil. Porque o Rio de Janeiro está naquele nível, tá? Porque há tanta coisa acontecendo. E se você começar a perceber se tem envolvimento ambiental, né? O que será que pode estar prestes a acontecer no Brasil? Se existe realmente uma ritualística, o que pode estar prestes a acontecer? Por que escolhem o Rio de Janeiro? São dúvidas que ficam no ar, que pairam no ar, né? A gente não pode falar a real, a gente tem que ficar atento. Não dá para falar a real, porque tem muita simbologia. Mas preste atenção no decorrer, porque o Brasil nesse cenário ele está muito vulnerável. Existe uma briga entre o bem e o mal. Ou vocês duvidam? Quando você vê uma sociedade sofrendo, aí vamos expandir para o país inteiro. Você tem um país que é o maior produtor de alimento do planeta e de repente as pessoas passam fome. Você tem um dos países mais ricos do planeta e as pessoas estão passando fome, estão passando necessidade, não conseguem sair daquela vida, vivem numa situação limítrofe, né? Com dívidas, sem perspectiva. Eu pago tantas contas e depois a gente deixa mais para frente as outras, nunca dá para fechar o mês. Isso agora está se abrangendo às pessoas que têm também, né? Empresários estão sofrendo com isso, pessoas de poder aquisitivo também estão sofrendo, classe média, não é só classe baixa. Então, será que existe um plano maligno por trás disso? Enquanto as pessoas não verem que é uma guerra espiritual, é uma briga espiritual, as pessoas não vão entender a realidade. Elas vão achar, não, a culpa é de quem foi eleito, a culpa não sei o quê. Tá, mas aquela pessoa para chegar no poder teve todo um processo para ela chegar. E ela chegou e está fazendo o processo que ela está programada a fazer. Um processo muito pesado. Um processo que está ali. Chegou com autorização, pode fazer. Use orçamento para o que você quiser, fique à vontade. Entrou com apoio, não entrou, né? Entrando, vamos dizer assim, né? É como você falar, você entra na minha casa, aproveite, né? Não estou falando que todo mundo apoiou, mas a pessoa teve apoio, como está tendo até agora. Porque por muito menos, quem estava antes estava sendo perseguido, por muito menos. E os podres ali sendo revelados agora, do que estavam fazendo contra, para que a coisa não andasse. E agora, o que estão fazendo a favor para que a coisa fique pior? Será? Né? Eu sempre falo, eu estou esperando as pessoas virem pedir desculpa da cartinha da democracia. Um pobre país, né? Que se tem coisas erradas em todos os sentidos, e agora acontece até com os idosos, né? Sendo lá surrupiados na sua própria folha de pagamento.
de benefícios. Benefícios ao nome. Então, pessoal, a coisa é muito séria. Quando você vive numa sociedade que você corre o risco de perder a sua vida porque você está na rua. Que você corre o risco de ter sua propriedade invadida porque está liberado as coisas. Quando você corre o risco que alguém vai lá e está roubando o fio do seu poste, não é? O fio da instalação elétrica do seu poste. Quando você tem que transformar a sua casa num campo de prisioneiro, né? Para ninguém entrar. Então a coisa está muito severa e as pessoas estão brincando com isso. Quando vocês veem, né, a ostentação de poucos aí em clipes malignos e as pessoas estão pensando em shows ainda. Se as pessoas não entenderem que é uma batalha espiritual, esquece. É lá no espírito que a coisa está acontecendo. E quem poderia fazer isso, que são, né, a questão religiosa, né, as entidades aí religiosas, a maioria não pensa como uma guerra espiritual. A maioria pensa na prosperidade. Ah, vem aqui para a nossa igreja que você terá um carro zero, uma casa, né? Vocês veem as pessoas tudo produzidas indo para lá e as conversas são sempre de prosperidade, não sei o quê. Aí você vê lá um mirim, lá um catatauzinho falando lá de King, de Power, não sei o quê, blá blá blá, e as pessoas aplaudindo e achando que tudo aquilo é o máximo, né? Vocês têm... né? Cadê os anciãos, né? As pessoas antigas na palavra, ensinando? Não, velho é chato. E, né, as mulheres e os homens têm que ser tudo jovenzinhos, né, para falar. Velho é chato, é rabugento. E é essa condição. Mais uma vez a história se repete, mas agora quem não sabe a história está fadado a repeti-la. Só que agora com mais ênfase, porque precisa fortalecer esse espiritual do mal para que a coisa vá adiante, né? Os altares sendo colocados. Então essa é a realidade que a gente tem. Você tem uma legião de pessoas cegas, né? Que pensam diferente de você, mas têm o mesmo poder que o seu, até mais que o seu, porque as pessoas se calaram, não entendendo que é o espiritual, e permitiram que tudo isso segue, né? Apoiando tudo que está acontecendo. Ah, mas eu não vou falar nada. Tá aí, né? E quando você fala, quando você comenta, você... Ah, mas puxa, que situação, né? Você tá vendo... Se a mulher espirra, é porque é teoria de conspiração. Se a mulher fala tal coisa, o show é desse jeito, porque... Nossa, você tá vendo errado tudo. É assim que as pessoas pensam, que é apenas a musiquinha. E num país que as pessoas não sabem falar o idioma nem delas, né? A maioria não consegue falar o próprio português direito, quiçá entender o idioma de outra nação que está sendo cantarolado na terra delas, e elas acompanham, porque o que bate na cabeça das pessoas é o blá 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 blá, e aí o blá 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 deixa as pessoas ficarem felizes, né? Aquilo que entra. Só que o que está sendo falado não é uma espécie de um mantra, né? Mantras são justamente formas de fazer as pessoas invocarem um lado espiritual, né? Assim também como outras formas com mãos, né? Você tem não só sons, mas você tem movimento de mãos e tudo mais, que tem toda essa ritualística para inserir no espiritual das pessoas essas manipulações dessa batalha espiritual. Bom, e é assim o poder começa a mexer com todos. Então, pessoal, se vocês não entenderem isso, vocês não sabem como o jogo é jogado, né? E eu quero colocar aqui essa passagem de Gálatas 5, acho que aqui, ó. Gálatas 5, versículo 20 ao 22. Olha que interessante para vocês lerem aqui, né? Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio, olha só que palavra. Será que as pessoas têm o domínio próprio? Gálatas, mas a Bíblia é caduca, a Bíblia é chata. Mas pega aqui, ó, Gálatas 5. Fala-se em domínio próprio, em benignidade, em bondade, fidelidade, mansidão. Não a guerra social que as pessoas estão enfrentando, né? A guerra civil aí acontecendo literalmente. Contra essas coisas não há lei.
Não há lei, por quê? Isso aqui tem que ver com justnaturalismo, isso é com o direito natural que as pessoas têm. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos, né? Então, quem está em Cristo, ele não tem mais essa coisa carnal, né? Porque paixões, desejos já foram crucificados. E aí em Gálatas fala aqui, ó, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha que profundo, que tem a ver com o que eu estou falando tudo para vocês. Nós não deixemos possuir de vanglória. Não nos deixemos possuir de vanglória, né? Provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, esse último parágrafo aqui é fundamental. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando um aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, quando vocês olharem lá as figuras sociais aí vocês vão ver, por exemplo, programas aí em que um quer gritar mais que o outro, as pessoas não querem mais que o outro ouça, né? Por quê? Elas querem ter a vanglória, elas querem estar lá no top. E aí elas começam a fazer toda a bagunça, toda a loucura, né? Pessoal, o momento é muito sério. E Gálatas mostra isso. Viver no Espírito. Que espírito consegue viver numa bagunça dessa? Vocês acham que o sistema cria todo o caos para você ter o seu espírito manso, tranquilo e ter a liberdade? Não, né? Qual que é a ed que existe agora? É medo, é medo, é medo. É ter, a incerteza do dia de amanhã, mas vamos curtir, afinal de contas, a mãe está dando pizza para todo mundo, né? A Gaga. E aí vamos ver então, depois desse espetáculo, o que veremos pela frente. Se for só apenas um showzinho, joia, né? Vida segue aí para vocês, eu tô tranquilo. Se for uma ritualística, infelizmente, não só vocês, mas como eu também, todo mundo será influenciado por essa ritualística, porque a energia, ela é invisível, porém muito poderosa. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Se inscreva aqui no canal, mande para as pessoas que você gosta, né? Confirme se está inscrito, dê seu like e a gente se vê no próximo vídeo aí com mais assuntos interessantes, fazendo essa ponte entre o cotidiano com esse lado espiritual. Agradeço por estar até aqui. Honrar a todos. Arrivederci e até breve.